Olá pessoal, paz do Senhor a todos, eu me chamo Nayara, faço parte do Ministério Canaã e eu sou graduanda de Pedagogia. Meu nome é Catiane, faço parte também do Ministério Canaã, junto com a Juventude Canaã, e nós iremos aqui falar um pouco sobre o Setembro Amarelo dentro do ambiente escolar. A importância da escola, da instituição, sobre como detectar o comportamento do aluno quanto a este caso. Se você gostar desse vídeo, você curta, você compartilha. Se você tiver alguma dúvida, você comenta aqui embaixo e eu espero que vocês gostem. Iremos falar sobre o Setembro Amarelo dentro do ambiente escolar. Eu, como graduada em Letras Português, foi possível perceber o quão é necessitada a abordagem desse assunto desde a faculdade, né? Porque a gente vê, tem as cadeiras de psicologia, mas a abordagem do assunto em si não traz assim uma carga de conhecimento favorável ao profissional da educação. E muitas vezes também, né, Nayara, você pode até mais à frente comentar sobre isso, a questão do professor, pela sua sobrecarga de trabalho, ele ter que detectar também a mudança de comportamento dentro do aluno. O aluno, ele traz uma carga de cansaço, uma carga de preocupação mental, e isso pode ir acarretando vários problemas mentais nele, que infelizmente pode levar ao suicídio. E como que o professor vai poder detectar isso se lá na faculdade, lá no seu ambiente de formação, ele não vai ter esse preparo, certo? Então, dentro do ambiente escolar, isso é um assunto que deve ser muito bem pautado, deve ser muito bem discutido, desde o professor até toda a coordenação, todo o campo administrativo da escola, seja da universidade, seja da escola da qual o professor vai estar inserido para desempenhar o seu papel. Pronto, porque a gente pode observar que há uma diferença muito grande quando a gente está somente dentro de uma sala de aula estudando sobre tal assunto, e há uma tamanha diferença quando a gente está realmente na prática, porque muita coisa ela não se encaixa. Algumas instituições elas não estão preparadas para tais assuntos, principalmente sobre o Setembro Amarelo, e você, como já faz parte dessa área e tudo, já faz muito tempo, então você pode até observar isso também, não é? Isso. Como, no caso, a minha formação, né, em Letras Português, a gente pode detectar, falo por mim de experiências minhas, a questão da mudança de comportamento do aluno. A gente tem aquele aluno que ele é mais carinhoso com o professor, ele é brincalhão, ele se diverte com os colegas, e a partir do momento em que ele vai tendo essa mudança de comportamento, é de suma importância, falo assim por mim, do professor estar atento. Mas como que o professor vai estar atento se lá no ambiente de formação dele, lá na universidade, aquele momento que ele passou 4, 5 anos para ter o seu certificado, né, para desempenhar a função de docente, se ele não teve um preparo? Por isso que muitas das vezes a gente tem esse número alarmante de suicídio entre os adolescentes de 15 a 25 anos, que é justamente a faixa etária que pega do ensino fundamental até aos 25 anos, que é saindo do campo acadêmico. E aí é onde vem o principal papel, que é o do professor em termos de avaliar os seus alunos, porque um dos sinais que a gente pode observar é o baixo rendimento do aluno, alguns sintomas de agressividade, tanto com seus colegas como também com o professor. E eu até estava pesquisando alguns dados, né, que de 0,2% a 7,5%, até 14 anos a gente já consegue detectar sintomas de depressão. Só que as crianças, elas já demonstram outros sintomas diferentes de adultos, como por exemplo, algumas irritabilidades, algumas agressividades, baixo rendimento escolar, e aí é de tamanha importância a avaliação do professor perante isso. Isso, exatamente. Porque assim, dentro da escola, né, muitas das vezes, o próprio professor, ele não vai ter ali o apoio da coordenação. De que forma? Em trabalhar junto com o professor. E também a questão da família está inserida dentro desse momento, né? Desse momento de dificuldade mesmo do aluno. Como você falou da questão das crianças, né? A gente vê as crianças pequenas, não tem isso. Pior que tem. Infelizmente, os casos mostram que sim. Essa doença, né, que é chamada doença do século, que é a depressão, ela não tem idade para ela alcançar. É uma criança que se sente esquecida pelo pai, muitas das vezes ele se sente muito assim, próximo do professor, e ele vê muitas vezes o professor sendo próximo de outro coleguinha, ele já fica ali no cantinho dele. Então isso são alguns comportamentos que, como você falou, o professor já pode a partir dali avaliar. Então todo momento em que o aluno estiver triste vai ser depressão? Não, mas você vai ver o que motivou essa tristeza nele, porque não é todo
tristeza, a gente pode perceber, a gente pode entender que não é depressão. Tem a tristeza de luto, tem a tristeza por perca de alguma coisa, se ele tem algum familiar dele doente, ou se a mamãe dele, o papai está passando por algum problema. Muitas das vezes o pai e a mãe sem maturidade compartilha ali momento de dificuldade na família, momento de doença na família, com uma criança de abaixo de 5 anos, ou até de 6 anos mesmo, que já não tem uma mentalidade, uma maturidade para entender determinado assunto. Isso vai sobrecarregando a mente da criança, e o professor deve sim estar atento a toda essa situação. Tudo isso soma, não é somente uma coisinha ali, outra colar, não. Tudo isso vai somando, vai acarretando, e o principal papel é o da família. A família tem que estar muito ligada a isso, porque eu lembro que uma vez em uma aula minha, uma professora, a gente estava debatendo sobre as crianças levarem atividades para dentro de casa, se isso seria realmente correto ou não. Por quê? Algumas instituições, elas são tanto integral ou então meio período. Algumas crianças, elas já fazem reforço escolar. Tem algumas que elas já fazem cursos extras. Então isso acarretou o tempo da criança todinho. Os pais passam o dia todo trabalhando, e quando chegam em casa eles não têm um contato, eles não conversam, eles não têm nenhum momento entre eles. Então acaba que as crianças e a família, eles não têm tempo entre eles. E aí vamos supor que a criança ela esteja passando por até questão de bullying dentro da escola, alguma tristeza dentro dela, alguma dor que os pais eles não sabem o que aquela criança está passando, porque eles não têm tempo entre eles. Então isso é uma das questões que está sendo discutido ultimamente, sobre se é tão importante assim a criança ficar levando todos os dias atividades para dentro de casa. É interessante até você tocar nesse assunto na era do bullying, né? Tem o bullying e o cyberbullying, sim, que já foi tema de redação do Enem e tudo mais, toda aquela discussão. E apagou. Muitas das vezes a gente não vê ninguém mais comentando sobre isso. E esse também pode ser um dos motivos a qual a criança, o jovem, o adolescente, ele começa a ter traços de depressão. Em casa ele não tem com quem conversar. Muitos deles confiam todas as suas confidências no professor. Aí o professor não pode dar atenção àquele aluno, não pode parar para escutar, porque fora ele tem mais 30 na sala para ele poder dar atenção. Sim. A sobrecarga do professor é grande. Aí entra a questão da lei dos 50%. O professor faz os seus 50% e a família faz os outros 50%. Também junto com a escola, junto lá com toda a organização, toda a parte administrativa da instituição em si. É importante que as instituições de ensino elas sejam um ambiente de formação de educação emocional, tanto para professores como também para os seus alunos. É muito importante eles abordarem esses assuntos como palestras, eles criarem alguns programas de tanto bem-estar, eles criarem algumas programações sobre debates sobre esses assuntos, momentos de desabafos, momentos de compartilhar algumas coisas. Então, assim, é importante isso também, tanto para professores como um suporte para eles, até mesmo para conhecer melhor sobre esse assunto, porque existem alguns profissionais que eles não estão preparados. Mesmo a gente estudando 4 anos, mas existem situações que nós somos pegos de surpresa, e tanto também para os seus alunos. Isso, e a questão também de não só assistir ao aluno, mas também ao professor. Isso. Porque o professor ele tem que ter uma preparação, e a gente não vê isso, como eu já falei, né, lá na faculdade, vê de forma bem rasa, de forma bem vaga, certo? Então, a importância do governo, da instituição em si, ter essa assistência também para o professor, um psicólogo para escutar o professor, porque como que o professor, com quem que ele vai conversar sobre o caso que ele presenciou dentro da sala de aula dele? Os únicos psicólogos, muitas das vezes, que a gente conta são os nossos companheiros de profissão, porque eles também passam por aquela situação. Então a gente busca, muitas das vezes, uma solução junto ao outro professor, mas ele não tem a formação dentro da psicologia para nos dar um suporte. É no dia a dia, é na prática, é na raça mesmo que a gente tem que aprender a desenvolver, a aconselhar esse aluno, a abraçar esse aluno. Leva muitas das vezes o caso à coordenação? Sim, porque a gente tem que ter a nossa autoridade superior, como a coordenação, a gente tem que levar essa sobrecarga para eles.
né, essa problemática, mas às vezes também a gente não tem um feedback de volta. O que aconteceu com esse aluno? Qual era a situação mesmo que ele estava passando? Era realmente um caso de depressão ou não? Era só um momento de luto, como eu também já comentei. Então, tem que ter assistência também para o professor. E até mesmo como uma forma de a gente não se envolver emocionalmente. Porque, querendo ou não, a gente se apega com os nossos alunos, né? Então, isso também é muito importante para a gente saber lidar com isso. Isso, saber separar. Não é que a gente também não vá esnobar o aluno, né? Mas saber diferenciar ali a carga emocional sobre a carga do profissional dentro da sala de aula, para não confundir as coisas e ver coisas aonde não tem. Até também saber como se expressar com a família, porque nós não somos psicólogos, né? Nós somos educadores. Então, a gente saber como abordar os seus familiares, como a gente chegar falando que tal criança está passando por alguma coisa, ou mesmo nem isso, a gente só indicar para um agente de saúde. A escola também está preparada para isso, que é muito importante. Como também você já falou, a questão dos projetos, né? A questão de debates, a questão da interação, de promover dinâmicas dentro da escola, que vá ter essa interação do aluno com os demais, porque se ele está excluído é porque ele não tem uma interação com os outros coleguinhas, né? Então, essas dinâmicas de interação que faz com que os alunos tenham essa comunicação entre eles é também de suma importância, e não comentar só no mês de setembro. Todo o ano trazer essa temática, uma vez por mês, ou um projeto. Poderia também, cada série, né, cada turma da escola ficar responsável por um determinado tema, cada mês uma apresentação sobre esse tema, trazendo essa abordagem com palestras, levar profissionais responsáveis para debater o assunto com os alunos, desde mesmo as séries iniciais. Principalmente sobre inclusão social, exclusão social, porque não há somente essa questão de setembro amarelo, a gente também tem a questão de autistas, né? Porque alguns outros coleguinhas não sabem lidar com isso, fazem chacotas, excluem, e isso acaba acarretando vários outros problemas. Até, a gente tem casos até, muitas das vezes até em notícias televisivas de um aluno que não tem uma condição financeira adequada, é porque vai com uma roupinha diferente dos outros, ele já vira motivo de piada para os demais, isso já vai ali acumulando coisas na mente dele, já vai se sentindo abaixo, um nível muito abaixo dos demais, já vai sentir que ele não se encaixa ali naquele ambiente. Os coleguinhas não querem brincar comigo porque eu sou pobre, não querem brincar comigo porque eu não tenho um lanche semelhante ao deles. Tudo isso vai acarretando. E como que a gente vai poder detectar isso? Tem que ter um profissional responsável, trabalhando junto com a escola, trabalhando junto com o professor e trazendo junto também a família. É muito importante a lei dos 50%. Não é o professor, é o professor junto com a escola e a família, trabalhando junto para ajudar esse aluno, para trazer esse aluno de volta para o meio, para o meio da interação e de volta ali ao ambiente escolar, ser um ambiente prazeroso para ele, não ser um fardo. Diante disso tudo, podemos perceber quão que é importante o profissional, principalmente o educador, ele ter um aparato, ter uma carga de teoria, desde a sua formação acadêmica até ele chegar na prática, que é na sala de aula, no seu ambiente de ensino. Poder ter uma assistência, poder ter uma contribuição do seu núcleo gestor junto com a sociedade e junto com a família do aluno. A partir do momento que a gente escolhe essa profissão, a gente tem que estar ciente dos tamanhos desafios que a gente vai encontrar. Porque a gente lida com vidas. E não é somente uma ou duas vidas, que são mais de 30, 40 muitas das vezes, não é? Então, assim, é de tamanha importância o nosso preparo desde a faculdade, a instituição em si nos ajudar perante isso, porque é uma área de tamanha responsabilidade, muita responsabilidade. Exatamente. Então, é buscar, é realmente agregar conhecimento, agregar experiências e, como você falou, vidas importam. Então, deixe seu comentário nesse vídeo, dá um like, curte, compartilha com os amigos e Deus abençoe.